Eu comecei aqui como preceptora no internato de saúde coletiva. A gente está isso aí em 1999 e não existia internato em saúde coletiva na medicina ainda, e a gente é uma das instituições pioneiras nisso. O professor Geraldo me convida: Ângela, vamos? Aí eu vamos. E ele assume, né, o internato e convida alguns colegas, eu inclusive, para assumir a preceptoria do internato e junto com ele já ir desenvolvendo. E a partir dali foi um contínuo, não um contínuo assim, mas em espiral, sabe assim? De muitas coisas que vieram, né? Veio o internato, aí depois vem a mudança de função de preceptor para professora, aí o curso que a FOA tinha de formação de docente superior, que foi também uma coisa bem interessante nessa trajetória. Aí assim, um dia eu estava em casa lendo jornal, ainda se lia jornal naquela época, e aí eu abri o jornal e tinha lá uma propaganda de curso. Eu digo, olha que legal, vou fazer isso aqui. Aí meu marido, Sérgio, fala para mim, mas o que é isso aí? Curso de docente? Mas como assim? Eu digo, porque se eu estou no internato, tem tudo a ver com isso aqui. E eu fui e fiz, né, a especialização em docência superior. E aí, nesse curso, eu encontro uma das figuras que, para mim, né, também tem existem muitas figuras marcantes, né? Geraldo é, sem sombra de dúvida, a primeira delas, né? E aí, no curso de formação de docentes, Adilson, né? Adilson novinho, professor de filosofia, e eu encantada, porque eu sempre gostei muito de uma medicina que não fosse só biológica. Eu sempre tive essa tendência. E aí, conforme eu fui encontrando, né, espaços e pessoas que contribuíssem com isso, eu estava junto. Logo depois, o mestrado, também aqui na FOA. E aí, depois vem a minha trajetória em sala de aula, né? E aí eu começo a me dar conta de que tinha alguns temas que, para mim, eles eram muito importantes, mas que a gente ainda tinha uma lógica tradicional de curso de medicina, né? Muito biomédico. E aí vem a mudança, né? Para um curso que começa a abordar a humanidade. E aí eu, pinto no lixo? Foi como eu me senti. Foi uma coisa muito interessante, muito, né? O Júlio era o coordenador nessa época. E aí eu fiz uma proposta de projeto de extensão. E a professora Bruna fala para mim, não, isso não é um projeto de extensão. Isso é para ser inserido na matriz curricular. E aí a gente começa a discutir a terapia comunitária integrativa, que é um tema muito importante, muito interessante, já naquela época, e eu começo a circular tanto na saúde coletiva, que já era meu espaço, e em humanidade. E aí, né, eu fiquei nessa duplicidade integrada, sabe assim? É algo que se integra o tempo todo, né? Como que você olha para o coletivo, como é que você olha para o individual, como é que você cuida do individual, como é que você cuida do coletivo, enquanto médico, né? Sai daquela lógica de que médico tem que cuidar só de doença, né? Médico cuida de pessoas. E esse crescer, né,
dessa visão da instituição, eu estou nesse processo junto com a instituição. Eu acho que tem alguns aspectos, né, nessa trajetória, que além das pessoas que marcaram, que não foram poucas, né, tem aspectos de atividades que a gente desenvolve que foram marcantes para mim, que eu propus, e aí é naquela linha de que eu propus e a instituição topou, e aí a gente... Então, por exemplo, falar sobre racionalidades médicas. E aí a gente vai falar de racionalidades médicas, a gente vai falar de homeopatia, de antroposofia, de medicina tradicional chinesa, de ayurvédica, que são outras racionalidades do cuidado, né? Então, isso é um marco dentro da nossa instituição, dentro do curso de medicina. Então, sabe, está acontecendo uma coisa no mundo que está mudando e a FOA está aqui? Não, a FOA está aqui, sabe? Sempre ali, né? E em alguns momentos à frente e possibilitando, né? Para a gente muita reflexão, muita mudança. Um outro marco é dentro do internato de saúde coletiva, a gente tem algumas propostas muito legais. O IDPIC, desenvolvido pela professora Márcia, que é Unifoa, né? A gente, dentro do IDP, a gente tem um trabalho de discussão sobre o lúdico no cuidado da criança, que a gente chama da aula da brinquedoteca, que num congresso a gente fez uma oficina de brinquedoteca. E no internato a gente tem um outro marco, que são pouquíssimos os cursos que trabalham com grupos Balint. E a gente tem essa perspectiva, né? Nós temos essa perspectiva essa prática. A gente desenvolve desde 2016, acho que 16 ou 17, agora o tempo... Eu tenho 3 anos na minha vida que acho que você também tem, né? Que não existiram, né? Mas que estão ali. E aí eu perdi. Que é o trabalho com o Grupo Balint. O Grupo Balint é uma metodologia muito interessante de cuidado com a relação médico-paciente, mas a partir do médico. A gente vai cuidar do médico na sua relação com aquele paciente. E aí eu acho que a FOA, ela me proporcionou isso. Eu estou falando de mim, né? Acredito que nessa minha fala muitas pessoas se identifiquem, né? E aí a gente começa a discussão do Programa de Educação pelo Trabalho, que é um projeto do Ministério da Saúde, e que a gente construiu em 5 cursos com a reitora, que na época era a professora Cláudia, e que defendia essa proposta e que a gente está até hoje, né? A cada edital que sai, o outro fazendo coraçãozinho para mim de fora. Aí a gente faz essa construção coletiva, né? E é uma outra coisa que eu também acho muito interessante, porque assim, no meu percurso na rede pública, a gente sempre defendeu, né, uma construção coletiva do cuidado em saúde. E aqui na instituição, isso também, sabe, uma construção coletiva da educação, né, de que maneira que você contribui para a formação de pessoas, mas em que todos nós, né, tanto professores quanto estudantes, possamos contribuir, né? E eu acho que isso é um marco também muito importante, que faz a gente pensar 2 vezes, né? Por que eu ainda estou aqui? Pô, você já se aposentou. De verdade, eu me aposentei em 2015.
né? E aí não, você não se aposentou? Por que você não para de trabalhar? Não tem porquê. Mas esse ano eu fiz 70 anos, né? E aí eu parei e pensei, gente, 70 anos, né? Acho que eu tenho que agora bordar, pintar, sabe assim? Fazer minha jardinagem, essas coisas que eu faço, que eu gosto. Aí eu tenho escutado algumas coisas tipo assim, nossa, você vai parar de trabalhar? Agora que você vai viver, né? Ou, nossa, você vai parar de trabalhar, o que você vai fazer? Então, eu sempre respondo, né? Eu vou parar de trabalhar. Eu não vou parar de viver, porque eu sempre vivi. E também não vou parar de fazer, porque eu sempre fiz. Né? É só uma questão de espaço, né? Onde é que você vai estar, com quem você vai estar. Não que eu não venha, né, de vez em quando aqui, matar saudade. Isso está mais ou menos claro para mim. É um afastamento profissional, mas não é um afastamento afetivo, né? Porque tem muitos afetos, né, aqui que eu não quero abrir mão. Eu sei que gratidão hoje em dia é uma palavra meio... Mas é exatamente isso, sabe? É uma sensação de pertencimento e de que bom que eu fiz parte disso, sabe? Eu me sinto extremamente feliz por ter tido essa trajetória aqui, ter vivido todos esses anos com todos vocês, com todas as pessoas que já foram, com os que acabaram de chegar, que também o P1, né, acabou de chegar. Mas para mim foram momentos muito felizes. Difícil, né, falar às vezes, caramba. Ainda mais quando o olho fica perturbando, coça o olho, aí é horrível.